Na aula de hoje iremos falar sobre a estrutura de um relatório de pesquisa, um relatório científico, seja um trabalho de fim de curso, seja uma dissertação. Portanto, os trabalhos científicos obedecem a um determinado padrão de estrutura que é comum na maior parte dos trabalhos, independentemente da área científica que tiver a desenvolver o nosso trabalho. Normalmente, a estrutura básica de um trabalho de fim de curso normalmente anda à volta disto, né? Uma introdução, uma justificativa, portanto, um capítulo de justificação do tema de investigação, a definição dos nossos objetivos, sejam normalmente objetivos gerais e específicos, as hipóteses de estudo, portanto, que podem ser também hipóteses gerais e específicas. Há de haver um capítulo de revisão da literatura, também um capítulo que será dedicado à definição das meteorológicas, portanto, métodos de recolha de dados, análise de dados e as conclusões. Portanto, basicamente, com maior ou menor ajuste, os termos podem variar também, mas um trabalho científico obedece normalmente a esta estrutura. É esta estrutura também que nós encontramos na maior parte dos manuais de pesquisa, portanto, que orientam os pesquisadores, os estudantes e por aí fora. Qualquer aluno que esteja envolvido num curso, seja licenciatura, mestrado ou doutoramento, e em algumas pós-graduações também, é exigido a elaboração de um trabalho final, né? Se pensarmos nos alunos das graduações, das licenciaturas, não é? Portanto, um curso de licenciatura, na sua fase final, incluirá sempre uma unidade curricular cujo objetivo é a elaboração de um trabalho de fim de curso, monografia, os termos variam. Ou, em algumas circunstâncias, também a elaboração de um relatório de estágio. Esses instrumentos constituem, portanto, um exercício acadêmico que sintetizará toda a experiência que o aluno adquiriu ao longo da formação. Se pensarmos numa licenciatura, nos 7 semestres do curso, o aluno adquire um conjunto de conhecimentos em que vai aplicar no trabalho de fim de curso, no 8º semestre, e que sintetizará, de uma forma geral, o que o aluno aprendeu ao longo da sua formação. Portanto, nesse sentido, o trabalho de fim de curso apresenta muito mais do que uma mera exigência formal. Ela pressupõe uma ampla possibilidade de o aluno estudar, pesquisar, aprofundar o conhecimento de conceitos e reflexões teóricas, abordar os diferentes autores e estudiosos da área que ele, portanto, se encontra inserido em termos de pesquisa acadêmica. Portanto, o trabalho de fim de curso é uma oportunidade que o aluno tem de aprofundar conhecimentos e de sintetizar todo o seu percurso universitário através da escolha de um tópico dentro da sua área científica em que ele vai elaborar o seu trabalho de fim de curso. Portanto, a elaboração do trabalho de fim de curso é uma grande aprendizagem, uma grande oportunidade de aprofundar conhecimentos para o aluno. Introdução. Portanto, todos os trabalhos têm necessariamente uma introdução. Mas para que serve uma introdução? A introdução é um convite ao leitor, é uma introdução ao texto, incitando o leitor a se interessar pela leitura do mesmo. A introdução deve ser um capítulo escrito de uma forma simples. É na introdução que nós começamos a clarificar e a trazer informações sobre o tema que vamos investigar. Na introdução também nós começamos a explicitar a pergunta que nos propomos responder, as questões que nos propomos responder. Também na introdução nós apresentamos as nossas razões pessoais e institucionais que nos levaram a inserirmos, a inscrevermos um determinado curso, a fazermos uma determinada formação, as nossas razões pessoais e as nossas razões institucionais. Normalmente também na introdução, na última parte da introdução,
nós anunciamos a estrutura dos capítulos que irão surgir após a introdução. Isso também é muito... Depois da introdução, nós temos um capítulo da justificativa do problema de investigação. Muitas vezes nós podemos também encontrar este capítulo como um subcapítulo da introdução. Não seria estranho se assim fizerem. Mas também pode ser apresentado como um capítulo autônomo. Na parte da justificativa, nós iremos, portanto, justificar o nosso problema de pesquisa, demonstrar com maior profundidade a relevância social e científica do tema que pretendemos estudar, mostrar que a nossa proposta de abordagem, o nosso ponto de vista, a perspectiva que nós queremos analisar trará alguma inovação, alguma originalidade. Temos que mostrar também que é viável aquilo que pretendemos fazer, que terá impactos positivos, terá benefícios na construção do conhecimento e no melhor conhecimento relativamente à matéria que nos propomos investigar. Portanto, a justificativa se traduz numa exposição das razões de ordem técnica e dos motivos de ordem prática que tornaram relevante a realização do estudo que nos propomos estudar. Né? Objetivos. Portanto, todos os trabalhos devem ter objetivos claros. Quantos mais claros forem nossos objetivos, melhor estaremos enquadrados com aquilo que pretendemos fazer, melhores opções metodológicas iremos tomar e, com certeza, será menos cansativo e menos estressante a elaboração do nosso trabalho. Daí que a formulação de objetivos claros, concretos, viáveis, execuíveis é fundamental. Portanto, os objetivos devem explicitar o que se pretende alcançar com a execução da pesquisa. Os objetivos ajudam também a delimitar as principais questões a serem investigadas. Portanto, nós, ao definirmos os nossos objetivos, vamos cingir aos nossos objetivos. Daí estaremos também a estabelecer os limites da nossa atuação. Em outras palavras, os objetivos respondem à pergunta por que realizar a pesquisa. Eu vou realizar a pesquisa porque pretendo, portanto, atingir os objetivos tais. É preciso identificar os nossos objetivos gerais e específicos. Isso também é fundamental, porque tendo objetivos específicos, nós estaremos melhor enquadrados com aquilo que são as dimensões e os indicadores específicos de cada dimensão, de cada variável que nós pretendemos trabalhar, recolher dados e analisar. Hipóteses de estudo. As hipóteses normalmente causam sempre alguma confusão. A sua elaboração, o entendimento claro do que é, sobretudo quando um estudante ainda é pouco experimentado ou tem pouca experiência de pesquisa. Mas aqui resumiremos o que é uma hipótese. A organização de uma investigação em torno de hipóteses constitui a melhor forma de a conduzir com rigor e ordem. As hipóteses apontam o caminho da procura, fornecendo um fio condutor à investigação e fornecendo o critério para a recolha de dados que confrontará as hipóteses com a realidade. Mas, basicamente, o que é uma hipótese? Uma hipótese é uma afirmação provisória que normalmente está em sintonia com os objetivos que o aluno definiu. É uma afirmação provisória cujo o aluno irá tomar essa hipótese como referência para, em função dos dados que vai recolher e as conclusões que vai tirar, confirmarmos se essa hipótese, se essa afirmação é verdadeira ou não. Vamos imaginar, por exemplo, eu vou fazer um estudo sobre a violência juvenil na cidade da Praia. E tenho como objetivos perceber qual é o perfil dos jovens que estão envolvidos em atos violentos, em crimes, por exemplo, na execução de determinados tipos de crimes. Posso ter como hipótese, ok, há uma relação direta entre a
a origem social, há uma relação entre baixos rendimentos e também e a criminalidade. Quanto mais baixa habilitação, mais propensão para o crime. Seria uma hipótese do partido, pode ser confirmado ou infirmado em função dos resultados avançados. A revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica é um capítulo fundamental para o aluno se enquadrar com o estado da arte da área a que se propõe estudar. É a parte em que o aluno vai ler muito, vai tentar entender como é que a área em que ele está a estudar tem se desenvolvido, quais são os principais nomes, os principais autores, as principais obras, o histórico evolutivo desta área. É, portanto, dali que vai sair tanto a bússola, a orientação do aluno para que ele possa depois definir objetivos muito concretos, hipóteses realistas e metodologias que permitam atingir os resultados. Muitas vezes nós vamos encontrar a expressão revisão bibliográfica, fundamentação teórica, estado da arte, mas que no fundo dizem a mesma coisa. Portanto, ali o suporte teórico, o aluno vai informar o leitor se ele está muito por dentro da área em que ele se propõe trabalhar ou se não. Recolha de dados. Nesta etapa, os alunos devem definir que técnicas vão ser utilizadas para a recolha de dados. Vamos privilegiar dados qualitativos, observação participante, entrevistas, ou vamos privilegiar dados quantitativos, estatísticas, aplicação de inquéritos por questionário. Portanto, é nesta fase que o aluno vai explicar como é que vai recolher dados, como é que será composta a sua amostra, que técnicas irá utilizar para recolher e processar e analisar os dados, qual é o caminho que vai fazer, se vai ser ele a deslocar-se ao campo, se vai utilizar meios informáticos para contactar com o seu público-alvo, seja, portanto, ali o aluno vai dar todo o detalhe de como é que vai recolher e tratar os dados. A metodologia, portanto, deverá ser coerente com os objetivos definidos anteriormente. Portanto, que tipo de estudos, como é que se caracteriza, qual será a amostra, onde será realizado, que procedimentos serão utilizados, portanto, todos esses aspectos terão que ser explicitados no capítulo da metodologia de estudo. Para análise de dados, no capítulo de análise de dados, nós iremos, portanto, trazer à discussão os nossos dados. Se for estatísticas, vamos fazer análises estatísticas, e aí temos vários softwares de apoio, o SPSS, o Excel. Hoje em dia há uma diversidade de surveys que fazem esse trabalho praticamente tudo online, como o Survey 123, como o Toolbox, ou mesmo o Google Formulário. Portanto, há uma diversidade de softwares. Análise de conteúdo, também nós temos softwares de apoio à análise de conteúdo que o aluno poderá recorrer também. Conclusão, portanto, é a última parte do trabalho. Conclusão é a parte em que, portanto, normalmente um leitor tem interesse em ler a conclusão, não é? Portanto, nesse caso, o aluno vai fazer uma retrospectiva das grandes linhas do trabalho, vai fazer uma apresentação pormenorizada dos contributos e dos conhecimentos gerados pelo trabalho, e aqui esses contributos devem vir daquilo que foram os objetivos e dos resultados alcançados, e uma conclusão termina com uma consideração final de ordem prática em função dos resultados alcançados. Na conclusão, nós vamos confirmar se atingimos os nossos objetivos, se confirmamos as nossas hipóteses e, em função desses resultados, que contributos estaremos dando para a evolução da ciência e da investigação. Portanto, essa é a estrutura básica de um trabalho científico, de um trabalho de fim de curso,
mas, como lá está, varia de universidade para universidade. Os alunos, antes de iniciarem o processo de escrita de um trabalho de fim de curso, devem consultar o regulamento da sua universidade, onde irá encontrar explicitamente qual é a estrutura, quais são as normas de citação, de organização das referências bibliográficas, as fontes de letra e todos esses aspectos que são colaterais, mas que são fundamentais para que um trabalho seja feito com sucesso.